Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Vamos ao nosso segundo bloco do arcadismo, né? Agora nós vamos falar sobre o arcadismo no Brasil, abordando os poetas, principalmente de característica pastoralista, que tiveram envolvimento direto com os conceitos árcades europeus. Então, a gente vai agora para o nosso bloco número 2. Vamos lá, olha aqui, ó, para o nosso bloco número 2, e vamos falar sobre os autores do Brasil. São 3, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Basílio da Gama, no que diz respeito à sua importância por escala. Lógico que nós temos mais, né? Tomás Antônio Gonzaga escreveu Liras, tá? com o principal poema dele, o que destacou, que era Marília de Dirceu, poema que a gente vai ver que vai trazer, assim, todas as características do pastoralismo, da mulher ideal, a pastora, do ideal de ambiente ligado à vida no campo, tá? Depois, Cartas Chilenas. Cartas Chilenas é um marco da literatura brasileira, porque foi um dos primeiros universos de crítica, de sátira política dentro da literatura, em que Tomás Antônio Gonzaga se corresponde com Cláudio Manuel da Costa, utilizando todos os nuances do arcadismo para se esconder diante de uma poesia que criticava o governador de Minas Gerais. Tá? Cláudio Manuel da Costa, com seu poema Obras Poéticas, tá? Muito importante, porque ele traduz também muito daquilo que é o pastoralismo, o poeta, a poesia árcade brasileira, né? Foi o fundador da Arcádia no Brasil, tá? Então, um poeta de muito destaque. Depois nós temos Silva Alvarenga, que é Glaura, que também traduziu alguns poemas dentro desse contexto, mas de uma importância menor. Basílio da Gama, com o texto Uruguai, que já entra dentro do aspecto do indianismo brasileiro, junto com Santa Rita Durão em Caramuru. Tá? Nós vamos ver a divisão entre esses dois grupos de poetas, tá? Os pastoralistas, que são Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Silva Alvarenga, que são poetas que traduzem aquele pensamento da Arcádia, do pastoralismo, e os dois últimos, Basílio da Gama e Santa Rita Durão, que tem por característica serem já poetas que abordaram a versão nacionalista do arcadismo, valorizando a nossa natureza local e, como homem ligado a essa natureza, o índio. Então, vamos começar a trabalhar com eles. Vamos começar aqui, ó, por Cartas Chilenas de Tomás Antônio Gonzaga. Essa carta chilena de Tomás Antônio Gonzaga foram um marco, tá? Aqui na literatura brasileira. Elas foram escritas provavelmente entre 1789 e 1792. Tá? Por que provavelmente? Porque essas cartas, elas não eram datadas propriamente ditas, né? Elas foram, durante esse período aí, a gestão de Luiz da Cunha Menezes, o governador de Minas, tá? Então, que elas circularam, mas exatamente a data e tal, não se sabe. Por quê? Porque essas cartas, elas eram anônimas, tá? Só se descobriu a autoria dela por Tomás Antônio Gonzaga após a morte do poeta, achando entre seus pertences originais das cartas chilenas, né? E aí sim foi-se entender qual era a relação dele, Tomás Antônio Gonzaga, escrevendo para o seu amigo Cláudio Manuel da Costa, já que ninguém sabia de quem era a autoria, a quem se destinavam essas cartas, que eram, na verdade, né, uma pantomima, né, uma brincadeira feita, mas com uma qualidade poética muito grande. Então as cartas chilenas, elas tiveram um valor inestimável para a literatura brasileira, principalmente esse destaque para a poesia de caráter crítico-satírica. Muito boas, muito boas. Tá?
Vamos ver então um pouquinho sobre elas. A estrutura e o formato. São epístolas. Epístolas são cartas, né? Ou seja, quando a gente fala de formato epistolar, porque são o quê? Com estrutura. A estrutura é assim, que eu abro, vai cumprimentando o destinatário, esperando que ele esteja bem, provocando um pouco antes de entrar com o tema propriamente dito. As cartas chilenas, elas são escritas por Critilo, destinadas a Doroteu, tá? Critilo e a Doroteu. Eles simulam, Critilo seria um morador de Santiago do Chile, que escreve a seu amigo Doroteu no Brasil, falando sobre todo o problema de corrupção, de administração ruim, de crueldade de um governador chileno, né? O seu senhor, chamado Fanfarrão Minésio. Fanfarrão Minésio, né? Então, quem era o primeiro Critilo? O Critilo era Tomás Antônio Gonzaga e Doroteu Cláudio Manuel da Costa. Importante perceber que eles abordam já o emprego de pseudônimos. E, nesse caso, são pseudônimos árcades, para poder o que? Esconder. Eles usam essa característica para esconder a sua identidade, tá? Proteger os envolvidos das represálias políticas que poderiam acontecer, já que a característica desses documentos é uma crítica social muito grande. Tá? O contexto, em que momento isso daí acontece? Tá? As cartas, elas vão criticar o governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, a quem eles chamarão de Fanfarrão Minésio, também atribuindo a ele um pseudônimo. Tá? O governador é acusado de abusos, de abuso de poder, corrupção e de incompetência. Tá? Então, todas as cartas vão falando sobre isso. Tá? A reflexão social e política, eles dizem o seguinte: além de criticar o governo propriamente dito, as cartas refletem sobre injustiça social, olha só. Tá? Primeiro, lá em cima, os abusos de poder, a corrupção e a incompetência. Tá? A crítica que ele faz. E a reflexão sobre injustiça social, corrupção sistêmica na administração colonial, tá? A hipocrisia e os excessos dos poderosos. Então, é uma crítica direta, crítica política. Tá? Agora vem a parte interessante, aquilo que é muito importante de se entender dentro desse contexto. O humor e ironia. Lembre-se, esses são instrumentos de crítica social competentes até hoje. Tá? Até hoje. E ele usou, Gonzaga usou isso daí, abordando temas sérios. Olha que interessante. Né? Que é a parte importante. Ele abordou com humor esses temas sérios, tornando suas críticas o quê? Mais penetrante, porque o humor ele tem essa característica, ele marca, ele é mais fundo e ele fica gravado na memória, na lembrança. Esses fatores são importantes, tá? Que dão mais significação, mais substância. E essas cartas têm uma consideração muito importante. Elas eram pregadas nas paredes de lugares públicos, do próprio fórum e da igreja central, das igrejas, porque era o lugar onde a população circulava, né? Tanto no fórum, mas principalmente nas igrejas. Elas eram todas colocadas lá para que as pessoas lessem, né? Pudessem ler essas cartas. Obviamente que as cartas eram feitas em cópias, tá? Eram feitas em cópias para poder ser pregado em vários lugares diferentes, tá? Mas um fator importante que a gente vai ver é que elas eram todas manuscritas. Por quê? Porque se eu mando até uma gráfica, né? Falou assim, eu sei, qual que é a gráfica que fez isso daí? Né? Aquela que imprime os jornais, então eu vou saber quem foi o autor. Eu pressiono o dono da gráfica, ele vai me dizer quem é. Por isso, elas eram sempre manuscritas, o que tornava impossível de ser rastreada. Tá? As personagens, vamos lá. Personagens importantes. É importante marcar o papel de cada um delas. Do Critilo, que é o narrador das cartas, tá? Que observa e relata os eventos com um olhar crítico e irônico. Doroteu, destinatário, né? Critilo Tomás Antônio Gonzaga. Doroteu Cláudio Manuel da Costa, o destinatário das cartas, a quem Critilo confia suas observações. E, obviamente, o fanfarrão Minésio, a figura de Luiz da Cunha Menezes, que era o governador e alvo,
tá, de toda essa sua crítica, tá? A alegoria dele de Fanfarrão Minésio era importante para quê? Para poder dar a ideia de que era de Minas, por isso o Minésio, tá? E que ele era o principal alvo dessas críticas, né? Era importante que a carta deixasse clara pelas ações e pelo nome quem é o alvo de todas essas críticas. Então, significativo tudo isso. O impacto. Lógico que isso daí teve um impacto importante. Por quê? Porque ele sofreu influência na Inconfidência Mineira. As cartas foram escritas durante o período de crescente descontentamento com a colônia, tá? Por quê? Porque ele coincidia com a inspiração da Inconfidência Mineira, um movimento separatista do qual Gonzaga fazia parte e Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, os dois. Então vejam, essa insatisfação que acontecia, tá, estava muito ligada ao desejo de libertação da colônia, a exploração. Portugal explorava Minas Gerais e o ouro a ponto de tirar o quê? Quase tudo que era produzido como forma de dívida para a colônia, o que não trazia mais vantagens àqueles que estavam em Minas Gerais e que tinham investido o seu trabalho, que eram donos das minas, tá? Por quê? Porque quase tudo era retirado e pouco sobrava para eles. Então eles queriam liberdade, não era por uma questão de liberdade política, mas sim uma questão de liberdade financeira, né? Então é importante entender isso. A censura e a publicação, lógico, devido ao conteúdo crítico, as cartas chilenas circulavam de forma manuscrita, olha o que eu disse, e clandestina, só sendo publicadas oficialmente no século XIX. Vejam, isso daqui nós estamos falando do século XVIII, só 100 anos depois elas foram publicadas, após a morte de Tomás Antônio Gonzaga, logicamente, com o resgate das cópias, tá, dos originais dessas cartas. Então, né, a evidência de que ele era o seu produtor. E a importância literária que isso tudo tem. É muito significativo a gente entender o seguinte, que as cartas chilenas, elas marcam a literatura brasileira pelo seu caráter de sátira crítica, tá? A habilidade do poeta, a habilidade do autor em colocar a crítica social ligada ao humor. Então, vejo, é um elemento significativo. Por mais que Tomás Antônio Gonzaga tenha se destacado com o poema Marília de Dirceu, a sua obra que mais caracteriza o arcadismo produzido por ele, as cartas chilenas têm um papel político importante e o sentido da crítica social através do humor. Então isso daí é muito importante. Vamos ver um fragmento, então, dessa carta que eu coloquei para vocês dois momentos. A primeira parte, que é um fragmento da carta 1, que é quando o Doroteu fala com Critilo, né? Então ele coloca assim, amigo Doroteu, né? Então ele vai lá e fala, ó, Doroteu, mostrando diretamente se dirigindo a ele, e aqui o Critilo, né? Então ele fala assim, amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços, e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono ajunta. Critilo, o teu Critilo é quem te chama. Ergue a cabeça, dá engomada fronha. Acorda se ouvir queres coisas raras. Que coisas tu dirás, que coisas podes contar que valham tanto quanto vale dormir a noite fria em mole cama, quando salta a saraiva nos telhados e quando o sudeste e os outros ventos movem dos tronos os frondosos ramos, é doce esse descanso, não te nego. Então vejam só que nesse momento é como se ele conversasse, né? Falou, levanta, tem coisas importantes para te dizer, e você vai perguntar, que coisas são tão importantes, vão me tirar o quê? Do sono, tá? Dessa fronha engomada, dessa cama macia. Então vejam que se mostra ali a configuração de alguém de uma classe social elevada, que tinha boas condições até mesmo de dormir, diferente do povo que dormia em colchão de palha, tá? Agora, no fragmento da terceira carta, nós vamos ver o que? Já a denúncia que eles fazem, tá? A denúncia que é feita na carta, sobre a crueldade, a forma como
o governador trata os escravos, tá? Trata os escravos punindo-os, tá? Não importando se eles cometeram um crime, fugitivos que cometeram um crime ou simplesmente fugitivos. Vejam só. Não pede Doroteu à pobre aldeia os soberbos palácios, nem a corte. Ou seja, a aldeia não perde, tá? Para os palácios e a corte. Pode também sofrer as toscas choças, ou seja, as gozações. Não é só no palácio que a gente vai ver as coisas erradas acontecendo. Também acontece nas choças. Para haver de suprir o nosso chefe, olha lá, tá? Das obras meditadas as despesas, consome do Senado os rendimentos e passa a maltratar esse povo. Então o que ele faz? Também sofre ali. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é corrupto e rouba e tira dinheiro ali da riqueza, ele também explora o povo. Tá? Ó, das obras meditadas as despesas, consome do Senado os rendimentos e passa a maltratar este povo. Então vejam, ele é corrupto, ele rouba do Senado, ou seja, rouba dos políticos, né, da condição do Estado, e rouba do próprio povo. Tá? Aí ele diz, ó, com estas nunca usadas violências, tá? Vejam as violências. Quer cópia de forçados que trabalhem sem outro algum jornal mais que o sustento, e manda a um bom cabo que lhe traga a quantas quilombotas se apanhassem. Ou seja, é ele fazendo com que homens trabalhassem forçadamente como escravos, tá? E em outros casos que soldados lhe trouxessem negros fugidos, os quilombotas ou quilombostas, que apanhassem, tá? Em duras gargalheiras, ou seja, que trouxessem eles com gargantilhas, ou seja, aquelas correntes no pescoço. Voa o cabo, agarra a um e a outro, e num instante enche a cadeia de alentos negros. Então ele vai lá e enche a cadeia de negro. Por quê? Porque ele recebe dinheiro com isso. Não se contenta o cabo com trazer-lhe os negros que têm culpa. Prende e manda também nas grandes levas os escravos que não têm mais delitos que fugirem. Ou seja, prende aqueles que fugiram também, né? Como bandidos, tá? Às fomes e aos castigos que padecem no poder de senhores desumanos, né? Manda perder, eles fogem, prende como marginais, ele criticando, né? Que prende como marginais aqueles que passam fome. Então vejam já um conceito libertário dentro dessas cartas, né? Ou seja, a crítica que vai abraçando todos os cantos, todos os universos dessa construção. Né? E agora nós chegamos a Tomás Antônio Gonzaga. Sim, Tomás Antônio Gonzaga. Ele nasce em 1744 e morre em 1810. Tá? Ele era poeta, juiz, foi ouvidor, juiz da alfândega. Então ele era um jurista, era um advogado. Tá? Era advogado. Ele participa da conspiração da Inconfidência Mineira e é condenado ao exílio em Moçambique, onde fica até a morte. Tá? Ele fez parte do arcadismo brasileiro, sim, sua principal obra foi Marília de Dirceu. Tá? O poema de amor, a poesia caracteriza por elementos como o bucolismo, que é a vida no campo, e a idealização amorosa. Ele escreveu liras, como eu já disse, contém Marília de Dirceu, e cartas chilenas, que nós terminamos de ver. Né? Então, o destaque importante para essas obras. Vejam só a poesia dele, observem como ele trabalha os elementos do arcadismo dentro desse contexto. Ó, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva... Falou assim, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, tá? De tosco trato, de expressões grosseiras. Então, olha o que ele está dizendo sobre ele. Ele está se valorizando. Eu não sou qualquer vaqueiro, não, que cuido do gado dos outros, que sou grosseiro, tá? Maltratado. Não, tá? Maltratado pelo frio e pelo sol. Nada disso. Tenho o próprio casal e nele assisto. Eu tenho minha casa e moro nela.
tá? A casa dá-me vinho, legume, fruta, azeite, e das brancas ovelhinhas, olha só, tiro leite e as mais finas lãs de que me visto. Então ele está mostrando, falou assim, veja, Marília, lembre-se que essa aqui é uma poesia de sedução, tá? De sedução. Tomás Antônio Gonzaga era namorado de Maria Doroteia, uma jovem de 14 anos, a quem Tomás Antônio Gonzaga fica enamorado, ele passa a namorar a moça. Ele tinha 42 anos, né? Só para deixar claro que isso daqui era bastante comum na época. A moça, assim que ela tivesse a sua primeira menstruação, assim que ela se tornasse, segundo os olhos dos pais, uma mulher, ela era casadoira, ou seja, ela era própria para se casar. Então ela se tornava possível de ser entregue ao homem. Mas qual homem? Tinha que ser um homem próspero. Se ela era de uma família próspera, ela tinha também de ser entregue ao homem próspero. E para isso, daí tinha de ser um homem já, se ele não fosse herdeiro de fortuna, que já tivesse prosperado na carreira, na profissão, como Tomás Antônio Gonzaga, que era juiz, funcionário público, certamente tinha uma boa remuneração para a época. Tá? Então, ele se enamora dela, mas é lógico, depois envolvido com os problemas da Inconfidência Mineira e depois do exílio, o relacionamento deles acaba, né? O pai proíbe, né, que eles se casem, e aí já no exílio, Tomás Antônio Gonzaga também vai escrever, vai continuar escrevendo parte do seu poema Maria de Liceu, só que agora não mais com o tom apaixonado e sedutor do primeiro bloco, mas já com um tom de arrependimento e tristeza por ter se envolvido em questões que o afastaram do seu grande amor. Então ele lamenta a distância, a tristeza de perdê-la. Tá? Mas ainda assim no começo, vejam como ele tenta seduzi-la. Ele diz assim, ó, já viste minha Marília, há vizinhas que não façam seus ninhos no verão? Aquelas com que se enlaçam, não vão contar-lhes de fronte do mole pouso em que estão? Todos amam. Só Marília, desta lei da natureza, queria ter isenção. Então ele mostrando, falou, Marília. Falou assim, até as aves mais jovens preparam um ninho para receber o parceiro, montam seus ninhos no verão, tá? E se enlaçam, tá? Se enlaçam no pouso leve em que estão. Falou assim, só você, Marília, quer ter isenção do amor desta lei da natureza? Se os animais simples se amam e se entregam ao amor, por que você não se entrega ao amor? É a tentativa de seduzi-la para que ela se entregue a ele. Tá? E lógico, para a moça era importantíssimo preservar a sua honra e a sua integridade. Então aqui nós vemos o quê? Os elementos da idealização da figura feminina em Marília. Nós vemos a sedução e o conceito da visão do amor materializado, tá? Os ambientes, tá? Do campo, do bucolismo, ou seja, ele fala sobre o gado, falar sobre os produtos que o campo traz, das próprias ovelhas, que são o quê? Elementos próprios do pastoralismo, pastor de ovelhas. Então ele mostra, dentro dessa poesia, o seu valor, né? Que tudo que ele faz é graças a uma estrela, uma proteção, uma boa sorte que ele tem, tentando seduzi-la e conquistar o seu amor. Então, bem interessante essa relação dele, não é verdade? Isso daí traz significado. Cláudio Manuel da Costa já era o seu amigo, que nós vimos ser chamado de Doroteu nas cartas chilenas, mas que aqui ele se denomina com o pseudônimo de Glouceste Saturnio na produção de seus poemas Árcades. Tá? Olha só, ele nasce em 5 de junho de 29, em Mariana, no estado de Minas Gerais. Tá? Funda a Arcádia Ultramarina em 1768 e assume seu pseudônimo. Tá bom? O poeta, olha só, que supostamente matou-se em 4 de julho de 79, supostamente, porque o que depois se levantou é que ele teria sido assassinado por outros integrantes da Inconfidência, ou seja, da trama da Inconfidência Mineira, que não queriam ser descobertos, mas que quando Tomás Antônio Gonzaga
e Cláudio Manuel da Costa foram presos, Cláudio Manuel da Costa ficou muito triste e arrependido e não se conformava de ter ido para a cadeia. E eles temiam que ele entregasse os companheiros. Então, Cláudio Manuel da Costa foi provavelmente assassinado e não cometeu o suicídio, tá? Ele escreveu o poema épico Vila Rica, que é um poema que conta sobre os valores da Vila Rica, além de poesias em que se pode verificar o que? O pastoralismo, que nós veremos a seguir, o amor idealizado, a idealização da mulher, tá? E as referências à poesia greco-romana, greco-latina, tá? Então, olha só, dentro desse texto a gente vai poder observar e verificar tudo isso. Então ele começa assim, ó. Brandas ribeiras, quanto estou contente de ver-nos outra vez, se isto é verdade. Olha só, aqui ele traz o quê? O bucolismo, e na sequência do bucolismo, ele traz aqui, ó, a volta ao campo, que é o chamado fugere urbem, que é a fuga da cidade, de volta ao campo. Tá bom? Ele falou assim, ó, quanto me alegra ouvir a suavidade com que Filis entoa a voz cadente. Olha só Filis aqui, ó, a gente pode ver que Filis, aqui ó, noiva de Demofonte, filho de Teseu, olha só personalidades gregas, no dia do casamento Demofonte não apareceu e Filis enforcou-se, transformando-se numa amendoeira. Então, olha só, quanto me alegra ouvir a suavidade com que Filis entoa a voz cadente, né? Ou seja, o canto de Filis, né? Ou então, a suavidade com que as folhas passam pela amendoeira. Ó, os rebanhos, o gado, o campo, a gente, olha só aqui, elementos pastoris, tá? Elementos do campo, tudo está me causando novidade. Ó, como é certo que a cruel saudade faz tudo do que foi muito diferente. Então, vejam só, ele sente a falta da cidade, né? Então ele tem o sofrimento, o desejo de voltar ao campo que é o fugere urbem, tá? Então, ele fala assim, ó, tudo que eu vejo aqui hoje é muito diferente. É muito diferente, é transformado. A saudade me faz pensar em como era quando eu parti, mas hoje eu vejo que as coisas mudaram. Aí ele fala assim, ó, recebei eu vos peço um desgraçado, que andou-te agora, tá, falou assim, que andou até agora por incerto giro, correndo sempre atrás do seu cuidado. Então ele fala aqui sobre o quê? A chamada áurea mediocritas, que é a hora de mediocridade, em que ele diz o seguinte, ó, me recebe esse desgraçado que andou por aí incerto, buscando coisas para o seu cuidado, buscando riqueza, buscando fortuna, coisas que não lhe deram nenhum valor, que não lhe deram prazer no que ele fazia, tá? Então ele lamenta aquilo e ele diz, eu quero voltar para uma vida simples. Aqui, ó, este pranto, estes ais com que respiro, podendo comover o vosso agrado, façam digno de vós o meu suspiro. Então ele pede para voltar ao campo, tá? Numa aura de mediocridade. Por quê? Porque no campo ele é mais feliz, ele quer viver a vida ali, ó, a suavidade, tá? A beleza que existe ali. Aproveitar a vida, vocês veem aqui, ó, né? A vida simples, o contato, o amor entre o pastor e a sua senhora, tá? O ideal do amor, mas ao mesmo tempo eles aproveitando o dia, né? O carpe diem, que é um dos temas mais bem elaborados dentro da poesia Árcade, né? Lembrando que o homem do campo vai para a cidade em busca de uma vida melhor e lá ele sente falta, ele quer voltar, que é o fugere urbem, tá? Para lá. Ele busca o equilíbrio de ouro, que é o áurea mediocrità, que é uma vida mais simples,
tá? Aproveitar a vida dentro daquele momento, que é o carpe diem, tá? Abrindo mão de coisas que não têm mais valor, do seu cuidado aqui, ó, que nós chamamos de inutília truncati, que é o quê? Cortar com o que é inútil. Eu quero uma vida simples, medíocre, para isso eu cuido do que um dia eu fui buscar, cortar inútil. Ele correu atrás dos seus cuidados, correu atrás do quê? Da riqueza, tá? E descobriu que nada daquilo era bom para ele. Então ele quer voltar ao campo e viver feliz dentro desse contexto. Tá certo, minha gente? É isso daí. Na volta, no nosso último bloco, nós falaremos sobre a outra categoria típica da poesia Árcade, que é a poesia brasileira indianista, que mostra a outra visão do trabalho da vida em contato com a natureza. Mas agora, trocando o pastor pelo índio, trocando os campos pela natureza brasileira. Então até já, bom estudo a vocês.